Fala, criminalista! No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre as fontes do direito penal. É um tema meio polêmico, cada doutrinador tem a sua forma de classificar as fontes do direito penal. Então aqui a gente vai tentar simplificar ao máximo, não vai ser fácil, então já pega sua caneta, seu caderno que vamos anotar tudo nessa aula de hoje, logo depois da vinheta. Fala, criminalista, tudo bem com você? Para quem não me conhece, me chamo Rafael Lisboa e eu sou o fundador do Instagram Simplificando Direito Penal. Galera, nesse vídeo eu quero falar com você sobre as fontes do direito penal. Fonte de direito penal é um dos primeiros assuntos que a gente estuda e já é um pouco difícil porque doutrinadores, a depender da doutrina que você estuda, eles divergem em relação à classificação das fontes formais, substanciais, materiais. A gente vai ver tudo isso aqui agora, tá? Então, assim, eu vou trazer de um doutrinador, depois de outro, e você vai anotando para não fazer confusão na hora da sua prova, tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos começar a aula. Antes de tudo, eu vou pedir para você deixar o seu like, tá? Por favor, deixa o like, deixa o joinha, não é nada fácil produzir conteúdo aqui no YouTube. Então eu peço muito que você deixe o like agora pra gente começar o vídeo e eu saber que está gostando da entrega do conteúdo de direito penal aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, gente. O que é fonte do direito penal? Fonte. Primeira coisa, quando você escuta essa palavra fonte, você tem que saber que é de onde emana alguma coisa. Fonte é de onde emana, da onde surge, da onde nasce alguma coisa. Então, a fonte do direito penal diz respeito à origem, à criação do direito penal. Então, além da criação, também a forma como ela se aplica em relação à lei penal. Então, o nascedouro do direito penal, a fonte de onde provém o direito penal, isso se chama fonte do direito penal. E, em relação a esse assunto, a gente tem que saber que há uma divisão entre fonte material e fonte formal. A fonte material é também chamada de fonte substancial. Se cair na sua prova, fonte substancial, você vai saber que é a mesma coisa que fonte material. E a fonte material nada mais é do que o órgão encarregado de elaborar, de produzir o direito penal no Brasil. Possui previsão constitucional. E qual é o órgão encarregado de elaborar o direito penal no país? A União. Então, você não pode esquecer, isso aqui não é polêmico, isso aqui é uníssono na doutrina. A União é a fonte material do direito penal. Porque a União é o órgão previsto constitucionalmente, encarregado de elaborar e produzir o direito penal no país. Tá? Artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Excepcionalmente, os Estados-membros também são fonte material. Por quê? Porque, como exceção, né, por questões específicas de cada estado da região e de questões de interesse local, os Estados-membros também podem legislar sobre direito penal. Mas é algo extremamente excepcional. Tá? Então, se quer na sua prova, os Estados-membros podem legislar sobre direito penal, você vai falar, em regra não, mas excepcionalmente sim, havendo questão de interesse específico daquele Estado e também tem que ter a autorização da União, né, por lei complementar nesse caso. Tá? Então, excepcionalmente, os Estados-membros também podem configurar como fonte substancial do direito penal, mas é muito raro isso acontecer. Né? Na maioria dos casos, quem legisla sobre direito penal é a União. Beleza? Isso aqui é muito importante, criminalista. Vamos aqui agora saber um pouco sobre a fonte formal. O que é uma fonte dita formal? Então a gente sabe que a fonte material é aquela fonte da produção na norma. A fonte material é o órgão encarregado da criação do direito penal. E como a gente viu, é a União, previsto no artigo 22, parágrafo inciso 1º da Constituição Federal. Fonte formal é também chamado, aqui a fonte formal é diferente, porque na fonte material é o órgão encarregado de produzir o direito penal. Na fonte formal é um instrumento de exteriorização do direito penal. É como o direito penal se exterioriza. É diferente. Na fonte material é de onde é produzido. Na fonte formal não. Como é que o direito penal, na prática, ele se exterioriza? Ou seja, como é que as regras são reveladas perante a sociedade? É a fonte de conhecimento, uma fonte de cognição. Isso é a fonte formal do direito penal. Isso aqui é muito importante saber. É como se exterioriza o direito penal.
tá? E é aqui que entra as divergências da doutrina. Por quê? Existe doutrinador que classifica de um jeito e existe doutrinador que classifica de outro. Vamos aqui começar com Kleber Masson. Como é que ele classifica a fonte formal? Bom, a fonte formal, ela pode ser mediata e imediata, tá? Para o Kleber Masson, a fonte formal imediata, primeira coisa aqui é a lei. A lei é a fonte formal imediata. Porque só a lei, de acordo com o princípio da legalidade, apenas a lei pode criar crimes e cominar penas. Então, para o professor Kleber Masson, a lei é a fonte formal imediata. Como se exterioriza o direito penal de acordo com a fonte formal imediata pela lei, a própria lei, porque só ela pode criar crimes e cominar penas, tá bom? Agora, imediata, existem várias. Para o Kleber Masson, a imediata é a lei. Agora, o que é uma fonte formal imediata? É aquela que não cria crime nem comina pena, ou seja, não é a lei, porém auxilia na aplicação prática do direito penal. Fonte formal imediata é aquela que auxilia na aplicação prática do direito penal. Isso aqui é muito, muito importante. E a primeira delas, segundo o professor Kleber Masson, é a Constituição Federal. De acordo com Kleber, a Constituição Federal é uma das hipóteses de fonte formal imediata ou secundária, também chamada de cognitiva, de cognição ou de conhecimento. Tá? Então, a Constituição Federal ela dispõe muito artigos sobre direito penal, né? Ela existe também, os doutrinadores chamam a Constituição de Constituição Penal, porque vários artigos como racismo, ação de grupos armados estão previstos constitucionalmente no direito penal, né? O direito penal constitucional. E a Constituição Penal, nesse caso, é o conjunto de regras de princípio de direito penal previsto na Constituição Federal. Tá? Por isso que ele diz que a Constituição Federal é um exemplo de fonte formal. Agora, além da Constituição Federal, tem a jurisprudência. Segundo Kleber, a jurisprudência também é exemplo de fonte formal imediata ou secundária. Jurisprudência. Mas nesse caso, será que qualquer tipo de jurisprudência pode figurar fonte formal secundária? Porque existem vários e vários julgados, né? Então, aqui na opinião do professor Kleber, ele fala que nem toda jurisprudência vai ser fonte formal de direito, né? Vai ser só aquelas previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil. Então, tem decisão do STF, controle concentrado, enunciado de suma vinculante. Esse tipo de jurisprudência é que emana como fonte formal. Isso você tem que saber, tá bom? Fonte formal. Agora, para o professor Kleber, além da jurisprudência, a doutrina também é uma fonte formal. A doutrina também, para o professor Kleber, é uma fonte formal. Isso aqui é interessante porque é muito polêmico. Não é todo doutrinador que pensa assim, tá? Estou trazendo para você primeiro a visão do Kleber. Ele acha que, além de jurisprudência, a doutrina também é uma fonte formal de direito, né? Que são os estudiosos do direito penal. O que pensam os estudiosos do direito penal? Então, segundo ele, a doutrina, mas não é qualquer doutrina, claro. Doutrina qualificada, tudo mais. Então, claro, isso não é unânime, né? Não é todo doutrinador que acha que doutrina é fonte de direito penal, porque existe doutrina para tudo quanto é lado, né? Existe doutrina que prevendo que feche o Supremo Tribunal Federal, que volte a ditadura, então, assim, que fira princípios da Constituição Federal. Então, nem toda doutrina vai ser considerada fonte de direito penal, segundo o professor Kleber. Mas, de qualquer forma, tá aqui. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, desde que incorporados no nosso ordenamento, também vai ser fonte formal do direito penal. Tratados e convenções sobre direitos humanos. Para ele vai ser fonte formal imediata, né, secundária do direito penal. Agora, tem que estar incorporado no ordenamento jurídico brasileiro. Tem que estar incorporado no ordenamento jurídico brasileiro. Beleza? Então, para ele, para fazer efeito, para surtir efeito, para ser fonte imediata, tem que estar incorporado. O que mais? Costumes. Segundo Kleber, o costume também é fonte formal. O costume, ele revoga crime? Ele cria crime? E aí? A resposta é não. Costume pode até ser fonte de direito penal, mas ele não tem um condão de criar nem revogar crimes. Isso aqui é muito importante. O
que é o costume? É a reiteração de um comportamento em face da convicção de sua obrigatoriedade. É quando o comportamento ele é reiterado. E a sociedade, naquele município, por exemplo, tem uma crença que aquele comportamento ele é obrigatório. Então são dois elementos do costume. O elemento primeiro objetivo, que é a repetição de comportamento, e o elemento subjetivo, está na cabeça, que é a crença, a convicção que aquele costume é obrigatório. Isso é costume. Então costume nunca pode ser utilizado para criar pena, criar crime e nem revogar crime. Tá? O costume ele é utilizado na auxiliação da aplicação da lei penal. Alguns costumes de determinados locais, eles podem auxiliar na aplicação da lei penal. Por exemplo, repouso noturno, o que é dia, o que é noite. Isso são costumes de acordo com cada país, cada estado. Então, naquela região específica, pode ser sim utilizado o costume para referenciar, para auxiliar na aplicação da lei penal. Tá? Costume não revoga crime e nem cria crime. Só a lei cria crimes. Isso aqui tem que saber. Beleza? Agora, gente, os princípios gerais de direito também são fontes formais para o professor Kleber e os atos da administração pública também são fontes formais. Agora vamos para o professor Rogério Sanches. Eu trouxe aqui dois doutrinadores que são muito cobrados em provas, né, e são bem conhecidos por vocês. Tá bom? Mas antes de tudo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Se inscreva, já estão em 11 minutos de vídeo. Por favor, inscreva-se, tá? É muito importante você estar aqui junto comigo. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo. Agora, para o professor Rogério Sanches, as fontes formais imediatas aqui, ó, são várias. A gente viu aqui com o professor Kleber o seguinte, olha só, o que é fonte formal imediata para ele? Só uma coisa, a lei. Só a lei é fonte formal imediata para o professor Kleber. Para o Rogério, não. Fonte formal imediata, olha só, lei, que é a única capaz de regular a infração penal e sua pena. Constituição, os tratados internacionais de direitos humanos, a jurisprudência também, os princípios e os complementos da norma penal em branco própria. Isso aqui, segundo o livro dele, tá? Da editora Juspod, o Manual de Direito Penal, volume 1. Essas aqui são as fontes formais imediatas, segundo o professor Rogério Sanches. Tá? Então você pode ver que tem diferença de Rogério para o Kleber. Porque para o Kleber, apenas a fonte formal imediata é a lei. Para o Rogério, são todos esses que a gente acabou de ver aqui. Tá? Então, Constituição Federal também, existem os mandados de criminalização, que é o que a Constituição Federal manda criminalizar. Né? Nem tudo a Constituição Federal criminaliza por si só. Ela vai e fala assim, o direito penal criminaliza algumas condutas que eu reputo importante, porque existem bens jurídicos importantíssimos que devem ser tutelados pela via penal. Então, a Constituição Federal também é um exemplo de fonte formal imediata para o professor Rogério Sanches, tá? Depois deixa aqui nos comentários com qual doutrina você mais concorda, se é com o professor Kleber Masson ou do Rogério Sanches em relação às fontes do direito penal, tá? Então, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos também são fontes formais imediatas, segundo ele, né? Desde que incorporados, claro, ao ordenamento jurídico. Jurisprudência, princípios e complementos da norma penal em branco. Agora, o que é fonte formal imediata para o professor Kleber? Ou para o professor Rogério, foi mal. Doutrina e os costumes. A doutrina é uma fonte formal imediata e os costumes também. Os costumes, segundo ele, configuram, na verdade, fontes informais de direito. Tá? Então, eu sei que não é fácil, tá, esse assunto aqui, porque é muito divergente. A própria doutrina diverge bastante. É uma pena que isso aconteça, porque o estudo ele fica bem dividido, né? Você não sabe para onde você vai. Então, você tem que saber o que eu te recomendo. Saber onde não há dúvida, que é nas fontes materiais. Isso não tem divergência. Mas quando entra nas fontes formais, imediata, você precisa simplesmente, infelizmente, anotar o que cada doutrinador fala. Porque às vezes a banca cobra de acordo com o entendimento do Rogério Sanches, de acordo com o entendimento do Kleber Masson, né? Ou numa prova discursiva, por exemplo. Você vai ter que saber os dois posicionamentos. Então, enfim, eu sei que não é fácil, mas estou aqui trazendo para vocês o que há de melhor, o que há de mais atualizado em relação às fontes formais, tá? Então, gente, é isso aqui. Você precisa saber as fontes formais e materiais do direito penal. Tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar nos comentários, lá no direct do Instagram também. Deixa o like, se inscreva no canal. Eu vou deixar esse material aqui
todo disponibilizado para os membros do canal na modalidade Clube dos Criminalistas, tá? Então, se você faz parte do clube, você vai receber esse material em PDF, fechou? E se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos. Se você tá gostando do vídeo, deixe seu comentário falando, tô gostando, tá me ajudando, porque eu vou entender que você tá gostando dos vídeos e eu vou trazer mais e mais conteúdo para vocês. Forte abraço a todos.